Colocar um filho na creche é uma das decisões mais importantes da maternidade. Muita gente julga, opina, mas quase ninguém pergunta como que a mãe se sente. Hoje eu quero compartilhar a minha opinião sincera sobre colocar o filho na creche, sem romantizar e sem demonizar. Eu sou Miliane Pérez, mamãe do Gael, que vai fazer 2 aninhos e ele entrou na creche com 9 meses. Já está quase 1 ano e eu vim contar a minha experiência dentro desse tempo. O medo e a culpa vêm junto. Medo de não estar por perto, medo do julgamento. Ah, mas mãe que é mãe cuida. Culpa por precisar trabalhar, estudar ou simplesmente respirar, ter um tempo para limpar a casa. A gente se sente culpada até por precisar garantir o básico. Por que eu decidi colocar o meu filho na creche? Eu saí do emprego que eu estava quando eu estava grávida. Assim que acabou a minha licença maternidade, eu acabei saindo. Eu não queria colocar o meu filho na creche nem deixar o meu filho com outras pessoas. Então eu fiquei em casa. Durante a minha licença maternidade, eu fiz um curso de sobrancelha e eu comecei a atuar nessa área. Então eu fui fazendo alguns trabalhos assim, mas ganhava em média uns 600, 700 reais por mês. Como meu marido mantinha a maioria das despesas em casa, dava pra mim levar esse dinheiro, era pra mim pagar minhas contas, comprar algumas coisas pro meu filho, mas não estava dando pra mim ajudar ele dentro de casa. Então eu decidi que eu queria voltar a trabalhar. Mas antes de começar a procurar serviço, eu coloquei meu filho na creche. Por quê? Eu queria saber se eu ia conseguir deixar ele na creche, se ia ser pesado pra mim ou não. E no começo foi muito difícil. Eu acredito que se eu estivesse trabalhando, ia ser mais difícil ainda. Porque a minha cabeça estava o tempo todo no meu filho. Então eu não ia conseguir me concentrar no serviço. Então foi um período de adaptação, tanto para ele quanto para mim. Esse período de adaptação foi muito bom, porque assim que você coloca seu filho na creche, as chances dele pegar várias doenças é muito grande. Então, por eu estar em casa e não estar trabalhando, ficou mais fácil, porque ele pegou uma gripe, depois ele pegou uma virose, ele pegou escarlatina, que é parecido com pé, mão e boca, só que da febre um pouco mais alta. E pegou conjuntivite. São doenças que se eu estivesse trabalhando, eu teria que sair do serviço para ficar com ele. Então, também é importante você pensar isso, que no período de adaptação, seu filho vai ficar doentinho, porque ele vai estar exposto a vários tipos de vírus. Lá vai ter brinquedos que ele vai colocar na boca, tá? Ele vai compartilhar, pode acontecer dele até pegar uma chupeta de alguma outra criança. Isso vai fazer com que ele fique doente. Não tem jeito, não tem como escapar. Mesmo que seu filho tenha uma imunidade muito alta, que é o caso do meu filho, ele vai ficar doentinho pelo menos uns 2, 3 meses antes dele criar uma resistência. Assim que eu colocava ele na creche, eu tentava me ocupar. Todo serviço que tinha em casa eu fazia. Lavava louça, lavava roupa, cozinhava, fazia tudo o que tinha para fazer. Na hora que ele chegava, eu dava total atenção a ele, até para ajudar nessa adaptação, porque ele ficava a manhã inteira longe de mim e na hora que ele chegava em casa eu dava atenção para ele não se sentir abandonado e até para ser mais leve esse período de adaptação. Foi a forma que eu encontrei de tornar esse período mais leve, por mais difícil que foi. Cerca de 1 mês depois que ele já tinha entrado na creche, já estava adaptado, já estava comendo lá, já estava dormindo lá bem, eu comecei a ficar mais tranquila e foi aonde que eu comecei a trabalhar. Ele vai fazer 2 anos e a partir do ano que vem ele vai começar a ficar o dia inteiro até 4 horas da tarde, para mim poder trabalhar em período integral. O que facilitou foi eu entender até que ponto eu conseguia aguentar e até que ponto o meu filho conseguiria aguentar. Eu não conseguiria, ali naquele começo, deixar ele o dia inteiro, ficar o dia inteiro longe dele. Eu sei que não é a realidade de todas, mas para mim foi muito importante que meu marido me apoiasse, que meu marido me entendesse e permitisse com que eu trabalhasse somente meio período, que não foi puxado para mim, não foi pesado para mim, foi
uma forma de eu ir desvinculando dele, de certa forma, sem causar, assim, uma ansiedade, ser algo pesado, algo maçante. Então, o apoio do meu marido foi muito importante nessa fase. Eu sei que não é a realidade de todas, eu sei que tem mulheres que precisam trabalhar o dia inteiro e que não é fácil, precisam encarar não tem escolha de poder fazer isso de forma leve. Mas se você puder fazer isso, se permitindo aos poucos, é o que eu te recomendo. Inclusive, se você puder ficar em casa com seu filho, se você quiser também. Porque eu tenho a possibilidade de ficar em casa com meu filho, mas eu quero ajudar nas despesas de casa. Eu quero trabalhar fora. É importante que seja fácil para a mãe, que seja bom para a mãe também isso. Não precisa ser puxado, mas tem que estar alinhado com a vontade da mãe também. Mas se você tem a possibilidade de ficar em casa com seu filho, é muito melhor. Seu filho se desenvolve melhor, né? Na maioria das vezes, as creches são ambientes que nem todas as pessoas são boazinhas, nem todas as pessoas vão cuidar do seu filho da melhor forma possível. Existem exceções, mas não tem como você prever se seu filho vai estar seguro ou não. É um risco que você corre. E para uma criança menor de 3 anos que não sabe falar, que não sabe expressar o que está sentindo, que não sabe contar o que está acontecendo com ela, hoje em dia, infelizmente, acontecem muitas coisas ruins. Então, se você tem a possibilidade e se você quer deixar o seu filho em casa, fique com o seu filho. Seu filho não vai ser pequeno pro resto da vida. Você não vai viver essa fase de novo. Aproveite o que você puder aproveitar. Eu podia trabalhar o dia inteiro, desde os 6 meses do meu filho, ganhar, fazer plantão à noite, mas eu escolhi estar com ele, porque é uma fase importante da vida dele, é uma fase que eu queria estar ali, eu queria estar presente. Ninguém ia cuidar dele melhor do que eu. Eu sou mãe. Por mais que as pessoas cuidem bem, ninguém faz como a gente, ninguém tá ali, ninguém vai substituir você, entendeu? Então, se você puder, se você tiver essa possibilidade de estar com seu filho, esteja. Mas se você não estiver, eu posso garantir para vocês, seus filhos estarão bem cuidados. Escolha uma creche que tenha câmeras de segurança, escolha uma creche que é da sua confiança, mães que recomende, ouça a opinião de outras mães também da sua cidade, da sua região, que a criança estuda naquela creche, porque é seu filho, é sua filha que vai estar ali, né? Então, dedique tempo a isso. Creche não substitui a mãe. Colocar na creche não me faz menos mãe, me fez uma mãe que chega mais inteira. Se você colocou ou pensa em colocar seu filho na creche, saiba que você não está abandonando seu filho. Você está fazendo o seu melhor dentro da sua realidade. Cada maternidade é única. O que funciona para mim pode não funcionar para você e tá tudo bem. Se esse vídeo falou com você, deixa um comentário. Vamos conversar como mães reais, sem julgamento.